Avançamos então para o domingo, que tem como título Nossa Condição. E o texto, eu vou pedir que a produção aí coloque, né? São os versos iniciais da sétima carta, a carta à igreja que está em Laodiceia. 14 ao 17. Dizem assim os versos. Vamos colocar aqui nesta versão que eu utilizo sempre, que é a revista e atualizada no Brasil, segunda edição, diz assim: Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: Estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca, pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. É uma mensagem dura, mas que deve nos fazer pensar e refletir, como eu já mencionei na introdução, sempre do ponto de vista pessoal. A lição nos diz, irmãos, aqui no auxiliar do professor, que nesta lição, nós vamos ter a oportunidade de confrontar a realidade da nossa condição espiritual atual, desse momento. É uma fotografia, é um flash desse momento. Não é de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, da última semana de oração, da última vez que você atendeu o apelo, não. É desse momento. A nossa análise dessa condição, diz aqui o autor do auxiliar, será feita à luz da mensagem apocalíptica endereçada ou enviada à igreja de Laodiceia, dos laodiceanos. Essa mensagem constitui a sétima e última carta às igrejas da Ásia Menor, que são encontradas no livro do Apocalipse. E nós que terminamos de estudar Filipenses e Colossenses, vimos que Paulo também escreveu uma carta a Laodiceia que não foi preservada por alguma razão. Mas aqui nós temos uma carta que não foi escrita por Paulo. Ela foi ditada pelo Senhor Jesus Cristo, dada ao anjo revelador, que entregou a João, e João, por sua vez, escreveu de acordo com aquilo que recebeu do Senhor Jesus e do anjo revelador. O livro do Apocalipse, sempre lembrando, ele utiliza figuras para transmitir as mensagens escatológicas. Então, essa mensagem ela está cheia de figuras. Especificamente, é óbvio que as igrejas literais, com todas as suas características históricas e suas características geográficas, elas são apenas uma representação simbólica de uma mensagem que Deus teve a intenção de entregar para a sua igreja ao longo de todos os tempos. É muito interessante verificar também que essa mensagem aos laodiceanos, ela marca um momento crucial da história do povo de Deus, que é o tempo em que a vinda do Senhor está mais próxima. Ele agora está não somente entregando mensagens às suas igrejas, mas ele está batendo a porta do nosso coração, diz aqui o autor. Espera a nossa resposta ao seu convite. Ele espera a nossa decisão, o nosso posicionamento. E que vamos responder a este Deus maravilhoso? Essa carta à igreja de Laodiceia, ela é uma profecia que prevê a condição espiritual do povo de Deus nos últimos dias. E ela traz também uma exortação de como nós devemos responder adequadamente a esta exortação. Olha aqui que o autor, ele, bem no verso 14, ele é destacado por 3 títulos. Amém? A testemunha fiel e verdadeira e o princípio da criação de Deus. O autor, aqui na lição, no auxiliar do professor, ele diz que
de acordo com o pensamento hebraico, esta ordem ela está invertida. Vejam que o princípio da criação aparece por último. Então, Deus como Criador, o Deus como uma testemunha fiel e verdadeira, da mesma forma como ele se apresenta lá no início do livro de Apocalipse, e como o Amém, que constitui que expressa uma esperança escatológica do cumprimento de todas as profecias contidas neste livro. Então, a testemunha fiel e verdadeira se refere à presença histórica de Deus, de Cristo Jesus, do Espírito Santo, com sua igreja ao longo da história, do curso da história. E o princípio da criação, uma referência ao nosso Criador. Então, muito interessante essa percepção desses três elementos. E aqui um outro detalhe que nós encontramos agora no verso 15, Deus diz, eu conheço as tuas obras. Eu achei isso aqui muito importante relembrar. Não adianta, irmãos, nós queremos enganarmos a nós mesmos, ou enganar-nos, ou enganar a quem quer que seja. Deus conhece a minha vida, Ele conhece o meu coração, Ele conhece as minhas intenções, Ele conhece quem de fato eu sou verdadeiramente. Lembra-se, Jeremias disse, enganoso é o coração. Será que nós estamos vivendo uma condição espiritual de auto-engano? Enganoso o coração? Jeremias 17, 9. Será que eu estou achando, não, eu estou bem com Deus, porque tenho um título, pastor, ancião, tenho um cargo na igreja, isto ou aquilo, porque eu participo das coisas. Tudo isso é bom. Mas será que é isso que define a minha vida espiritual? Quando estas coisas não acontecem, talvez elas até possam, se eu não estou em atividade com a igreja, até possa ser um indicador. Mas o fato de eu estar em atividade necessariamente não significa que eu estou em íntima comunhão com Deus. Não significa necessariamente. Até pode ser um desdobramento, um resultado dessa comunhão. Por isso, irmãos, que nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Nós temos que aceitar esta análise. Deus está dizendo, eu conheço, eu sei quem é você, Hélio Carnassali. Irmãos, vamos rogar ao Senhor. Eu peço isso junto com você, espero que você me acompanhe. Que Deus nos livre da hipocrisia espiritual. E que Deus nos livre também da terrível tentação de querer parecer que nós somos homens e mulheres consagrados e consagradas, santos de Deus. Já mencionei aqui meu querido amigo pastor Josanã, líder do Ministério de Mordomia da nossa sede sul-americana, da divisão sul-americana, e diz, nós temos que ser muito mais do que santos de porta de igreja. Um pastor vai, prega, faz um sermão, ai pastor, o senhor é um santo homem de Deus. Espera lá, por um sermão eu sou santo? Por palavras que eu disse? Pergunta para minha esposa, pergunta para minhas filhas que convivem comigo, pergunta para as pessoas com quem eu me relaciono, se essa santidade transparece. Então, irmãos, nós aqui somos confrontados com esta realidade. Deus conhece. O auxiliar ele cita aqui o Salmo 139 de Davi, tu me sondas e me conheces. Irmão, será que nós esquecemos que Deus sabe todas as coisas? Então vamos entrar para este estudo com o coração aberto, para reconhecer as nossas fragilidades, as nossas fraquezas e as nossas necessidades. Aqui também é muito significativo, irmãos, muito significativo. A lição ela vai dar ênfase nisto, não é? Aqui ainda na lição do domingo eu vou me demorar um pouquinho mais nessa parte. Ela demora um pouquinho mais para definir a condição do povo. E esta condição, ela está aqui no verso 16, que nós já lemos, e no verso 15, no verso 16 e no verso 17. Esse estado de mornidão, ou seja, não é quente nem frio, e a lição vai trazer isso, e Ellen White vai dizer isso para nós, eu vou trazer essa linha que ela escreve, né? Seria melhor fôssemos frio. Eu muitas vezes pensei ao contrário disso. Eu disse, às vezes você vê um grupo de pessoas, antigamente eram jovens, hoje nem dá para dizer que são jovens, eles não entram à igreja, eles ficam ali na porta. A gente diz assim, melhor estarem na porta porque estão mais perto de entrar. Mas a Bíblia não está dizendo isso, não, irmãos. E sabe que eu me assustei com isso? Ela está dizendo, olha, seria melhor que você fosse frio
do que morno. Porque pelo menos na frieza você tem uma chance ainda de achar que pode mudar de vida. A mornidão, você não sente necessidade, está confortável, tá bom, está agradável, está gostoso, está frio nem quente, está agradável. Sabe que isso me impactou, irmãos, me pressionou a pensar, será que eu estou nessa da mornidão a ponto de ser vomitado da boca de Deus? Deus não fala isso de quem está frio. Ele está chamando quem está frio. Ele não fala de quem está quente. Ele quer aprofundar ainda mais o relacionamento. Então, Jesus está falando comigo e com você, meu irmão. Cristãos do século XXI, vivendo atropelados por tantas coisas, por entretenimentos, a palma da mão, por falta de tempo para tantas coisas, e nós vamos dedicando tempo para aquilo que a gente acha que deve, que é importante. E aí a gente tem que se perguntar quanto tempo do meu dia eu estou dedicando à palavra de Deus, à minha comunhão com Deus. Quanto tempo do meu dia eu dedico para outras questões. Trabalho. Veja, eu posso ter uma atitude de comunhão que me acompanha ao longo do meu dia, mas dificilmente no meu trabalho, mas dificilmente eu consigo ter comunhão com Deus quando eu estou num entretenimento, aí no celular, num joguinho, sei lá no quê. Ou quando eu estou acompanhando alguma outra programação, um filme, um esporte, eu não consigo ter comunhão com Deus. Ao longo do meu trabalho, eu até me reparo, Senhor, me acompanha, me abençoa, me ilumina. Então, nós precisamos reavaliar realmente. O tempo, ele é um elemento, ele não só diz respeito ao sábado do sétimo dia, esse dia que Deus pede para nós, mas é o meu dia a dia. Então, vivemos dia após dia passando momentos com Deus e pensamos que isso basta, diz aqui a lição. Mas não, nós precisamos muito mais de Jesus do que podemos imaginar. E essa é outra realidade. Se ao menos fôssemos intensos, diz aqui a autora, em nosso amor e dedicação por Ele, ou escolhêssemos viver longe dele. É o que eu acabei de mencionar, ela também concorda. Para Deus isso seria melhor do que a mornidão. Então vem aqui o conselho. E este conselho que está refletido aqui como compra, e eu nunca havia pensado nisso, irmãos, e a lição aqui abaixo da pergunta 2 vai dar essa ênfase. Na antiguidade, compras quase sempre envolviam trocas. Então, um bem por outro. E é isso que Jesus está propondo para nós, uma troca. Me entrega a sua vida morna, essa vidinha de crente mequetrefe, mais ou menos. Essa é uma expressão bem português do Brasil mesmo, alguma coisa de segunda categoria, né? Jesus, me dá essa sua vidinha espiritual aí, rala, vazia, morna, e eu quero substituir isso. Eu vou fazer uma troca. Eu vou presentear você. Eu vou oferecer em troca o ouro provado no fogo. Vou oferecer vestiduras brancas e o colírio. Então, irmãos, Jesus deseja nos tornar ricos, não aos nossos próprios olhos. E olha que interessante, irmãos. Esta percepção, esta autopercepção de riqueza, ela se traduz em 5 situações. Vamos começar comigo? Infeliz, e nós não reconhecemos. Miserável, pior do que pobre. Pobre, cego e nu. Essa é a riqueza. Quando Deus me vê, e eu ainda estou posando de bacana, estou aqui posando de pastor consagrado, jubilado, reconhecido. No fim, irmãos, o que eu sou? Um infeliz, um miserável, um pobre, um cego e um nu. Ou seja, não sou nada. Mas para Deus eu significo muito. E é este Deus que me considera tanto que está falando comigo. Diz, olha, isso que você acha que é importante, as instituições adventistas que nós nos orgulhamos tanto, o conhecimento doutrinário que nós tanto nos orgulhamos como adventistas de conhecer a Bíblia, que a nossa doutrina reflete a pureza da Bíblia toda, a guarda do sábado, o estado do homem na morte, como todos os irmãos evangélicos pensam de forma diferente, nós estamos pensando de acordo com o pensamento bíblico.
se isso nos enche de orgulho e não nos leva para uma ação de mais humildade, de mais comunhão, de mais responsabilidade com os outros, Deus está olhando para mim e dizendo, olha, você é um infeliz, você é um miserável. Paulo já havia dito isso, olha, se eu prego para os outros e eu não vivo, eu sou o pior de todos, sou o mais infeliz. Então, irmãos, o comentário bíblico, ele afirma para nós aqui que o ouro provado no fogo são as riquezas espirituais oferecidas como o remédio com o qual Cristo deseja tratar a nossa mornidão. As vestiduras, ainda, esse ouro é também considerado a fé. Porventura achará a fé na terra quando vier o Filho do Homem, essa fé que atua pelo amor. Veja, não é uma fé que isola o indivíduo, é uma fé que move o indivíduo a agir em amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vestiduras brancas em contraste com a lã negra que era produzida ali em Laodiceia, ele contrasta a nudez e a ostentação. A ostentação que no fundo é nudez, uma veste que não vale nada, sendo, portanto, a oferta a justiça de Cristo, as vestes do linho branco, finíssimo, puro, linho das vestes de Cristo, porque as nossas justiças mesmo não são trapos de imundície. Também ele nos oferece o colírio. Este colírio para abrir os olhos, para que nós possamos enxergar a nossa verdadeira condição. E o autor não mencionou, mas eu vou dizer, olha, se nós pudéssemos inverter, então o colírio é aquele que vai abrir os nossos olhos para ver a nossa situação. Ao ver a nossa situação, eu vejo que a minha ostentação não é nada, eu estou nu. Você já deve ter sonhado alguma vez que você está nu em algum lugar. Eu já sonhei, é uma agonia, agonia. Então, o colírio vem para nos ajudar. Na verdade, o colírio era um pozinho que diluído colocava-se nos olhos. O comentário bíblico afirma isso, né? E ele tinha poderes terapêuticos. Assim que esse colírio, que é a ação do Espírito Santo, é Ele quem vai nos dar discernimento. Eu começo por aqui, irmãos, esse discernimento precioso que nós tanto necessitamos. Sem Ele, Paulo afirma em Romanos 13, já é hora de despertar do sono, porque a noite vem. Vai avançar o dia, a noite vem, ninguém pode fazer mais nada. Então, meus irmãos, se a ordem inversa do pensamento, como nos títulos da identificação do mensageiro, não é? Vale, então, eu diria, o colírio é aquele que vai nos despertar o olhar para ver a nossa real condição, que estamos nus, nossa ostentação não vale nada, e então, finalmente, eu preciso do ouro, a fé que atua pelo amor, por meio do amor, para poder agir em relação a Deus, em relação ao próximo. Que mensagem! Somente Ele pode fazer isso por nós. E Ele certamente fará. E desta maneira, irmãos, coloco aqui um ponto final na lição do domingo.